Olá, meu nome é Hannah 23 e essa é a gravação da da primeira aula da sétima turma da mentoria para novos artistas e desenvolvedores criativos. Bom, essa aula apresenta a mentoria, introduz um pouco sobre o que a gente vai fazer na mentoria e aqui hoje a gente vai falar sobre criatividade, sobre planejar, desenhar suas narrativas, planejar a sua vida, né? Então, vou começar. Eu gosto de começar essa aula sempre com uma definição sobre o que é mentoria, né? Então, assim, eu vou lá e pego um termo de dicionário. Então, mentoring, né? Que a mentoria vem de mentoring, é um termo em inglês normalmente traduzido como tutoria, mentoria, mentorado, apadrinhamento, né? E aí, aqui nessa definição, ele fala que mentoring inclui, né, conversas e debates acerca de assuntos que não estão necessariamente ligados ao trabalho, né? Esse processo possibilita o aprendizado e consequente desenvolvimento na carreira do profissional mais jovem. Essa é a definição oficial, digamos assim. E aí eu quero tirar um pouco essa carreira do profissional mais jovem e trocar por o aprendizado e consequente desenvolvimento da pessoa que aprende. Porque aqui a nossa proposta não é trabalhar de uma forma vertical, de cima para baixo, onde alguém é mais velho ou mais conhecido. Aqui são trocas horizontais, onde a gente está falando de uma pessoa que está aberta para aprender com outras pessoas que também estão abertas para aprender. E aí eu gosto de começar falando sobre as dinâmicas. Então, meus cursos eu sempre falo o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer aqui hoje, né, nessa aula? A gente vai falar, vai se apresentar, né? No caso, eu vou me apresentar aqui, né? A gente vai falar um pouquinho sobre síndrome do impostor, sobre um possível enfrentamento para a síndrome do impostor. A gente vai falar sobre criatividade. E a base de hoje é o livro chamado Ato Criativo, uma Forma de Ser, do Rick Rubin, né? E a gente também vai falar sobre desenhar narrativas ou projetar a vida, né? A partir do ponto de vista do livro Design Your Life, né? Design para a sua vida, do Bill Burney e Dave Evans, né? A gente vai explicar rapidamente, né, um pouco o que é essa mentoria, né, a nossa mentoria, falar um pouco dela como esse grande cruzo de informações, e aqui a gente já deixa assim o fiozinho para a próxima aula, né? Então, eu começo me apresentando. Essa gravação é uma gravação excepcional, porque a aula oficial com as pessoas que estavam participando acabou não ficando gravada. Então, eu estou gravando esse conteúdo e resolvi disponibilizar para todo mundo aqui também, né? Porque eu acho que pode ter algum insight, alguma coisa que pode ajudar alguém que está por aí. Então, eu gosto de me apresentar assim, né? Eu sou a Hannah 23, sou artista visual, sou designer editorial, facilitadora de processos criativos e mãe do Caio, né? E na aula aberta, né, com as pessoas, a gente pede para todo mundo se apresentar um pouco mais adiante, né? E eu sempre gosto de falar que na minha mentoria, mesmo nessa aula que é aberta, né, gratuita, se alguém não quiser se apresentar, ela também não é obrigado, porque na minha mentoria a gente tem uma máxima: ninguém é obrigado a nada, né? Porque a gente já está cheio de coisa aí fora que está nos oprimindo, que está nos cerceando. Então, a proposta dentro dessa mentoria é fazer um espaço de acolhimento e troca. E por isso, né, ninguém é obrigado a fazer, a gente não tem dever de casa, né? A gente não tem essa coisa, você tem que responder, você tem que dizer. A gente propõe, né, exercícios, reflexões, caminhos, a gente faz uma provocação, né? Vou falar disso já já, mas também ninguém é obrigado a nada, né? Então, me apresentei. Eu vou falando um pouco das coisas que me formam, né? Eu há mais de 20 anos, talvez, estudo um bocado de coisa, né? Vou ver se eu consigo lembrar aqui. Isso geralmente é um slide cheio de palavras, né? Mas eu acho que posso falar sobre simbologia, sobre antropologia um pouco, ultimamente, é, narrativas gráficas, sobre empoderamento feminino, sobre umbandas, né? Sobre é,
Tá dando branco. Muita coisa, gente. Eu acho que um pouquinho, né, do que dá de física quântica, de ciência, sobre neurociência, eu fiz uma pós em neurociência, sobre processos criativos. Há muitos anos eu me debruço sobre leituras sobre trabalhos de artistas, biografias, processos criativos, construção de narrativas de forma bem ampla, né? Neurociência eu já falei, simbologia, que é uma paixão, sobre sobre o desenvolvimento da mulher, sobre, processos, né, processos cognitivos, sobre elaboração de processos, organização, acho que um bocado de coisa, gente. E aí o que eu gosto de falar é que assim, eu fui percebendo que tudo que eu lia tinha mais ou menos um conjunto, que eu conseguia reunir isso em três grandes pilares, e é assim que nasce essa mentoria, né? Então eu percebo que muita coisa do que eu estudo fala muito sobre se conhecer, né? Se compreender, tanto do ponto de vista da psicologia, quanto do ponto de vista da metafísica, da religioso também, de várias formas. A gente não ensina religião aqui, é bom deixar claro, né? Mas todas essas coisas, então, autoconhecimento sobre a troca com o outro, né? O que é se relacionar, então, bastante sobre empatia e o que isso pode significar no mundo como o de hoje, né? Futurologia é uma coisa pela qual eu me interesso também. E essa construção da narrativa, né? Como que a gente pode construir a vida que a gente quer? É sobre isso que a gente está falando. A gente não traz fórmulas, a gente não traz 5 dicas, 10 maneiras. O que a gente traz aqui é muita reflexão, né? E aí eu começo essa aula perguntando para as pessoas, né? Será que você deveria estar aqui, né? Porque é muito comum que nessa minha mentoria, que eu, né, já de maneira bem provocante, chamo de novos artistas e desenvolvedores criativos, pessoas que não trabalham especificamente com criatividade, sempre vêm fazer essa pergunta, né? Mas será que é para mim? Será que é? Será que não é? Né? Então, as pessoas perguntam, eu nem vivo de arte, né? Eu nem sou criativo. E aí eu digo, você já teve que resolver algum problema na vida, né? Se você teve que resolver um problema, você juntou dados de alguma forma, você elaborou esses dados, pensou o que eles podem significar, elaborou uma estratégia de resposta e deu uma resposta, né? Toda vez que a gente faz esse processo para alguma coisa que a gente nunca respondeu, a gente está usando a criatividade. Então, eu te digo, sim, você já é um desenvolvedor criativo. Então, criatividade não é uma coisa das musas, para os eleitos. Criatividade é uma coisa inerente ao ser humano. Todos nós somos criativos, né? Quando a gente dá uma resposta nova para alguma coisa que a gente não fez, quando a gente precisa fazer esse processo, né, de organizar, elaborar e responder de alguma forma, a gente está trabalhando com a criatividade, né? E é muito comum a gente não se sentir assim, né? A gente vive numa sociedade com muita cobrança, então é muito comum que a gente sinta assim que mesmo quando a gente se dedica muito, sabe muito sobre alguma coisa, que a gente está sempre 10 passos atrás, né? Que a gente nem deveria, que a gente nem poderia, né? E isso tudo conversa muito com o quê? Com a síndrome do impostor, né? Que é o nosso primeiro assunto. E aí eu gosto de apresentar, falar sobre duas coisas, né? A síndrome de impostor e o possível enfrentamento, né? Que seria a arrogância do pertencimento. Já vou contar rapidinho o que é isso. Então, vamos lá. Síndrome do impostor, eu gosto sempre de trazer uma definição, né? Dicionário, e aí eu tenho essa seguinte definição: a síndrome do impostor é uma desordem psicológica na qual a pessoa não consegue aceitar e admitir as suas conquistas, né? Porque ela acredita que todo sucesso, todo êxito se devem à sorte ou porque alguém ajudou, ou seja, um fator externo, né? Assim, a pessoa acredita que ela é uma fraude e que a qualquer momento alguém irá desmascará-la. Então, é por isso essa coisa do impostor, né? Mesmo quando você se prepara, estuda, você fica com aquela sensação de que, ai meu Deus, as pessoas vão descobrir que eu não sei,
né? E aí você se sente assim que está enganando as pessoas, né? Mas isso conversa muito mais com uma cobrança que a gente tem excessiva do que com a qualidade real daquilo que a gente sabe, né? E aí, para quem faz as aulas, essas aulas são sempre seguidas de apresentações, né? Quem está fazendo a turma recebeu essa apresentação, então pode assistir essa aula acompanhada da apresentação, né? É, essa Vou fazer o seguinte, eu vou deixar um link para você dessa apresentação, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Porque nessa hora eu já apresento o primeiro extra. O que acontece? Nas minhas aulas, eu estou sempre referenciando livros, vídeos, podcasts, TEDs, né? A ideia aqui é que a gente forneça caminhos para as pessoas estudarem mais e ampliarem mais aquele conhecimento. Então, aqui eu já trago o primeiro extra, que é um podcast que fala sobre a síndrome do impostor. Muito interessante. Eu vou deixar o link da apresentação aqui, você dá uma procurada, ok? Eu trago dois extras, na verdade, né? Eu trago esse podcast e trago um artigo num site do Instituto Conectomos, né? Que é da professora Carla Tiepo, neurocientista, foi minha professora na pós, né? E é um site muito interessante porque ele fala bastante sobre neurociência, mas de uma maneira super palatável, relacionando isso com o nosso dia a dia, né? Então, ok. Então, a gente falou aqui de síndrome do impostor, certo? Né? Essa expressão, ela é meio familiar, eu acredito, para muita gente. Agora, a arrogância do pertencimento, já ouviu falar? Né? Eu vou trazer aqui um trecho. Eu ouvi falar desse termo no livro da Elizabeth Gilbert, chamado A Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, onde ela fala sobre os processos criativos. Elizabeth Gilbert, para quem ainda não ligou o nome da pessoa, é a autora de Comer, Rezar e Amar, né? Então, ela fala no livro. A arrogância do pertencimento o tira das profundezas sombrias da autodepreciação. Porque, não porque diz eu sou o melhor, mas porque simplesmente afirma: eu estou aqui, eu tenho o direito de estar aqui. Então, a arrogância do pertencimento tem muito a ver, né, com essa pretensão de estar aqui agora. A gente não gosta muito de usar arrogância, né? Porque ninguém quer ser arrogante, ninguém quer ser arrogante, não é legal, né? Mas o que a Elizabeth Gilbert está propondo, e essa expressão, arrogância do pertencimento, ela conta no livro, que também não foi ela que inventou, tem muito mais a ver com a gente se sentir neste lugar de pertencimento, né? Não se sentindo melhor do que as pessoas, mas assim, olha, eu me preparei para estar aqui dando essa palestra. Então, mesmo que eu não seja a melhor palestrante do universo, né? Porque a cobrança que a gente faz é isso, que a gente quer fazer tudo, quer fazer o melhor, né? Ser o mais de tudo. Mas mesmo que eu não seja a melhor palestrante do universo, eu sou uma pessoa que eu me preparei, então eu tenho todo o direito de estar aqui. Dessa mesma maneira, você, mesmo que não seja um artista ou uma pessoa que trabalhe ou pague seus boletos, né, a partir de trabalhos criativos, vamos botar uma aspa aí, né, você tem todo o direito de fazer uma mentoria para desenvolvedores criativos, porque a gente está falando de colocar a criatividade num ponto mais central da nossa existência. E ao longo da mentoria, a gente vem explicando os porquês disso, né? Então, sim, você pode estar aqui, pode escutar isso. Sim, isso é para você, né? Então, vamos lá. E aí, só mais uma fala dela, ela fala: pretensão significa simplesmente acreditar que você tem o direito de estar aqui, e pelo mero fato de estar, né? E se expressar e ter uma visão própria. Então, o que ela está falando? Ela está falando quando você quer se expressar a partir de algum processo criativo, e a gente está falando qualquer coisa, gente, que pode ser fazer um bolo, cuidar de um jardim, ser um bom ouvinte, né, ser uma pessoa que consegue ouvir as pessoas de uma maneira clara, tudo isso são expressões criativas da existência que a gente pode fazer. Né? Eu posso querer cozinhar, eu não preciso ser o maior mestre cuca do universo, mas eu posso só querer cozinhar porque eu tenho esse direito de querer cozinhar. Eu quero desenhar, e eu não preciso ser o melhor desenhista do universo, mas eu quero ter o direito de desenhar. Então, ela está falando sobre
um enfrentamento quando a gente se sente assim, que não devia, que não podia, né? Eu tenho o meu trabalho, a minha ocupação, que paga os meus boletos, que é super técnica, mas eu gosto de fazer, sei lá, aquarelas. E aí faço minhas aquarelas, mas eu não posso fazer exposição porque o que paga meus boletos é a minha ocupação técnica. Por que não? Por que não? Se você faz suas aquarelas e você teve a oportunidade de expor, exponha. Coloque na rua, sabe? Abra espaço para esse lugar criativo. É disso que a gente está falando, sabe? De se permitir esses espaços criativos, porque eles são espaços de nutrição. E a gente vai falar bastante disso, né? Então, você vê que uma chave aqui nessa fala dela é a palavra acreditar. E aí eu vou reforçar isso trazendo um outro conceito chamado confiança criativa. Esse conceito vem do livro com esse mesmo nome, Confiança Criativa, dos irmãos Kelly, de David e Tom Kelly, que são os criadores da IDEO, que é uma grande empresa de design mundialmente famosa. O que eles explicam que é confiança criativa? Bom, confiança criativa é a combinação de pensamento e ação, ou seja, a capacidade de ter novas ideias, mas também a coragem para testá-las. Ok, Hannah, legal. Para que serve isso? O ponto central desse livro dele sobre confiança criativa, né, não é só pensar, mas executar, é que eles perceberam, analisando ao longo de anos, trabalhando com muitas pessoas, que a grande diferença entre as pessoas que conseguiam executar e as pessoas que não conseguiam executar estava no fato de que as pessoas que conseguiam acreditavam que elas conseguiam. E aí, o que diz isso? Que esse entendimento ele está muito mais ligado à confiança, a eu acreditar que eu posso. Por que é importante acreditar? Né? Isso vai conversar com o assunto da primeira aula, que é estilo explicativo, né? Porque quando a maneira como a gente conta as coisas para a gente vai transformando o que a gente vê do mundo. Então, se a gente não acredita que vai dar certo, a gente nem tenta. Né? Vai dar errado mesmo? Eu não consigo mesmo, então para que eu vou tentar? Não é mesmo? Então, essa chave importante dessa construção de narrativas está na fé, em acreditar que é possível. Né? Vamos lá, vamos seguindo. O estilo explicativo é uma coisa que vai se falar mais adiante, não nessa aula de hoje, né? Para quem está na mentoria. Então, o que é importante aqui, eu acho que é buscar essa confiança criativa no sentido da gente se abrir e acreditar nessa capacidade que todos nós temos de mudança, né? Então, ou seja, acreditar que nós temos o direito de estar aqui agora, né? Falando sobre criatividade, pensando sobre a criatividade, né? E que também podemos, né, redesenhar essa narrativa nossa. Bom, aí nesse momento que eu peço para as pessoas se apresentarem, né, imbuídas dessa arrogância do pertencimento, falarem sobre o desejo delas na mentoria e tal. É bem interessante essa parte. Mas a gente está aqui fazendo um compilado, então agora a gente vai para o primeiro assunto dessa pauta aqui, que é a criatividade. Bom, e aí eu vou trazer esse livro que eu estou lendo agora, na verdade, é um livro que acabou de cair na minha mão, esse chamado O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, e eu fiquei muito entusiasmada, porque o começo do livro conversa demais com o que a gente tem falado na mentoria, né? Então ele começa falando assim: quem não se dedica às artes tradicionais pode ter o receio de se autodenominar artista. Pode considerar a criatividade algo extraordinário além da sua capacidade intelectual. Uma vocação daquelas poucas pessoas especiais que nascem com esse dom. Felizmente, esse não é o caso. Eu adoro, porque é exatamente o que a gente está falando aqui, né? Ser criativo não tem nada a ver com essa coisa extraordinária, né? E aí ele segue dizendo que ser criativo é um aspecto fundamental do ser humano, ou seja, você, pessoa, também é criativa. Né? E aí, o que ele está falando sobre criar? Criar é trazer à existência algo que não existia. Né? E a gente está fazendo isso o tempo todo, numa conversa, quando a gente soluciona um problema, quando a gente faz um bilhete para alguém, quando a gente reorganiza, sei lá, a mobília do quarto, da sala, quando a gente faz um caminho novo para ir para o trabalho ou para ir para casa, sei lá. Tudo isso que a gente está fazendo pela primeira vez é uma criação, é um ato de criação.
Ou seja, isso está na nossa vida o tempo todo, né? E aí não faz muita diferença se é uma arte formal, ou seja, se é uma coisa que está no quadro, se é uma coisa que está gravada, que está emoldurada, que foi vendida, né? Isso não deixa de ser criatividade, né? E aí, o que ele vem falando, né? Como é que ele entende esse processo? Distinguimos, filtramos, coletamos dados, depois selecionamos uma experiência para nós e para os outros com base nessa informação. Então, ele vai lendo isso como esse processo criativo, né? Só o fato da gente estar vivo, gente, já coloca a gente nesse processo de criação. Né? E eu gosto muito de pensar a criatividade. Eu acho que o que ele fala tem muito a ver com o que a Julia Cameron fala sobre criatividade no livro dela, O Caminho do Artista. Né? Ela tem uma frase que eu adoro, né? Criatividade é como capim, ela volta a crescer com o mínimo de cuidado. Que é isso, às vezes o que acontece é que a sua criatividade está, sabe, largada lá, que você finge que ela não existe. Mas quando você se dedica a ela um pouco, ela volta a crescer e florescer, sabe? E aí o que a gente está falando aqui é de despertar, né? E alimentar essa criatividade, né? Eu costumo trazer a imagem das capas dos livros, eu vou tentar colocar na edição aqui, mas eu não sei se eu sou boa nisso. Se aparecer aí é porque deu certo, tá bom? E aí, continuando sobre esse livro, né, o autor vai falar que nós somos antenas de pensamentos criativos, né? Talvez alguns um pouco mais sintonizados do que os outros, né? Então, que na verdade, essa coisa da criatividade que aparece para os outros tem muito mais a ver com quem está mais sintonizado com isso, né? Ou seja, quem está mais focado, direcionado, né? Quem está colocando a atenção nesse tipo de coisa. E aí, o que ele fala, que eu acho que é a linha da Julia Cameron, é que ele fala que a fonte da criatividade ela é uma coisa externa. Ela não está dentro da gente. É como se fosse uma nuvem que vem e volta e vai mudando de forma. A Julia Cameron faz uma alegoria de uma cachoeira. Eu nem lembro se é exatamente isso, mas a lembrança que eu tenho é essa, que você meio que mergulha e entra, sabe? Como se fosse o que é interessante nisso? Quando a gente acredita que a criatividade ela só sai daqui de dentro, e se a gente não se sente criativo hoje, o problema é nosso. Nós estamos errados. Nós não fizemos alguma coisa, que a gente adora, né, dar aquela chicotada, que a gente não isso, a gente não aquilo. Quando a gente entende a criatividade como essa nuvem, como essa cachoeira, essa coisa que está aqui em volta, que a gente só precisa entrar nela, ou seja, se abrir para essa experiência, né? E se banhar nessa experiência, isso é muito mais interessante, porque não me sentir criativo hoje não tem a ver com um erro que é meu, mas tem a ver com eu, talvez hoje não estar aberto para a criatividade. E ok também, né, gente? Somos seres humanos, né? A gente não vai fazer tudo lindo, tudo maravilhoso todos os dias. Não é sobre isso. A vida não é sobre isso, né? E aí ele continua. Conversa demais, gente, com as coisas que eu venho trazendo, eu achei muito interessante, porque ele continua dizendo, né? Nossa mente tenta fazer a gente acreditar que a criatividade é um negócio que vem daqui de dentro, né? Ou seja, é sempre uma referência nossa. Então, se eu não sou criativa, a culpa é minha, né? E aí, o que a gente começa a entender, né? Que na verdade, tem muito mais a ver com o que eu estou percebendo, né? Onde que está a minha abertura para perceber as coisas? Se a minha abertura é essa daqui, o meu universo é desse tamanho. Agora, quanto mais eu me abro para as possibilidades, mais eu amplio esse universo. Então, o que ele diz é que quando a gente cultiva essa consciência, né, a gente expande o universo. Muito legal isso, né? E é isso que a gente está fazendo aqui na mentoria, né? A gente está tentando propor formas de expandir essa percepção, ampliar a capacidade da gente olhar as coisas, talvez de um modo um pouco mais profundo, um pouco mais atento, intencional, né? Que, segundo esse autor, é também a raiz da criatividade, porque ele fala a capacidade de olhar profundamente é a raiz da criatividade. E aí a gente já passa para o nosso segundo assunto, que é desenhar narrativas, né? Então a gente está falando sobre essa capacidade de olhar, né, profundamente, atentamente para as coisas, né?
E aí eu trago o segundo livro, que é O Design da Sua Vida, né? São de dois autores. Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado da onde que eles são. Tá, não, aqui eu não tenho, eu não sei de cabeça, mas se eu não me engano, são dois professores de uma faculdade que começaram a se tornar conselheiros de alunos, né, da faculdade de design, e perceberam que tinha essa questão dos alunos saírem de lá e não saberem muito o que fazer e tal. E aí eles começaram a usar. O que é a história desse livro? Eles começaram a usar o processo do design, né? A maneira como a gente. O design é um cara que responde perguntas. Ele adora um problema que ele quer responder esse problema. E eles começaram a usar esse processo para ajudar as pessoas a desenharem essa vida que elas querem, né? Então, vamos lá. Construção de narrativas, né? Ou como o pensamento em design pode nos ajudar a construir a vida. Que é isso? O design se ocupa de resolver problemas e quando a gente fala de questões da nossa vida, muitas vezes o que a gente está falando é sobre reformular as perguntas. Às vezes a gente está indo numa direção porque a gente está fazendo a pergunta errada. E uma coisa que a gente faz muito no design é, às vezes, mudar a pergunta. Porque, às vezes, mudar a pergunta muda como você está olhando aquele contexto, como você está olhando aquele problema, né? E aí ele vai falar, o que é reformular a pergunta, né? De repente é você dar um passo atrás, pegar novas informações, né? Rever ou reafirmar, se for o caso, um ponto de vista, né? Porque às vezes você percebe que o ponto de vista você poderia deslocar um pouco e você já consegue enxergar outras coisas ou de uma outra forma. E prototipar. O que é protótipo? Bom, para quem não está familiarizado com os termos de design, protótipo é uma espécie de versão meio rasteira, meio rasa, meio rápida de alguma coisa que você vai fazer, né? Então, se é um produto, eu vou fazer uma versão em papelão, um material mais barato, ou uma versão meio tosca, só para eu entender como é que aquilo vai funcionar. Como é que é isso que a gente faz com a vida? Né? Aí ele dá vários exemplos, o livro é recheado de histórias, é muito interessante. E um exemplo que ele dá é, por exemplo, eu quero ser dono de um café. Eu adoro café, eu adoro sentar no café, comer um docinho, acho maravilhoso, então eu quero ser dona de um café, né? Ele conta a história de uma pessoa que trabalhou durante anos, tinha esse desejo, juntou seu dinheirinho, foi lá, comprou um café, montou tudo e começou a trabalhar e achou uma porcaria. Porque a vida de uma pessoa que toma café é uma coisa, a vida da pessoa que é dona do café é outra, né? Você tem que lidar com o fornecedor, você tem que, talvez, dependendo do que você está oferecendo de produto, talvez você tenha que levantar cedo, né? E comprar os produtos frescos, se você tem fruta, aí você tem que ir na Cadeg, você tem que não sei o que lá, você tem que várias coisas que uma pessoa que senta para tomar o café nem imagina, né? Então, ele fala assim sobre protótipos, seria você testar isso antes de comprar a loja e montar tudo, gastar essa grana toda. Nesse exemplo aí, o que poderia ser testado? Poderia ser você, de repente, trabalhar um mês num lugar, num café, e entender a rotina disso. Né? Poderia ser você entrevistar pessoas que são donas de café e saber o que elas, né, como é que elas lidam com isso, o que é fácil, o que é difícil, o que é horroroso, o que é ótimo, né? Então, ele vai sugerindo que o protótipo seria você ter um pouco mais de informação, testar isso da melhor maneira possível, né? Essa entrevista, eles falam que é o protótipo mais simples que você pode fazer dessas existências. Vamos lá. A maior reformulação é que a vida não pode ser perfeitamente planejada. Nós estamos em 2023, então quem está vendo esse vídeo passou por uma pandemia. E aí a gente tem certeza, se alguém tinha alguma dúvida de que não dá para planejar tudo nos mínimos detalhes, a gente começa a perceber que não dá, porque mesmo que eu ache que eu tenho tudo sob controle, vem a vida e dá uma rasteira deste tamanho, né? E aí, assim, quando a gente se abre para perceber que não tem uma solução, né? Isso é uma coisa ótima, né? Os controladores de plantão estão assim, tremendo. Como assim eu não posso planejar? Como assim eu não posso controlar? Não pode, pode, sabe? Spoiler da vida é que não dá. E aí, quando você se prepara, né? Não para seguir naquela coisa reta, imutável, quando você se prepara para fluir com essas variações, porque elas vão acontecer,
você tem, né, uma fluência, uma coisa mais leve do que aquela coisa dura e exata. Que mais? Aqui o pensamento design é evocado, é, aqui evocado é de se colocar aberto ao aprendizado. É isso que a gente está falando, né? Curioso, curiosa, curiose pelos caminhos, né? Ou seja, com vontade de testar, testar e continuar testando até achar aquilo que foi interessante. E aí ele sugere, então, 5 atitudes fundamentais nesse livro, né? Eles falam sobre a curiosidade, que eu entendo que é uma das coisas mais importantes, a gente manter a nossa curiosidade, né? A propensão à ação, né? Que significa você experimentar, você ir lá fazer. Não vou testar isso aqui. Qual é a menor maneira que eu consigo testar isso agora, né? Ir lá e testar. A reformulação, ou seja, pergunta de outra forma, de que outra maneira eu posso ver isso, né? A consciência, ou seja, perceba, isso é um processo, né? Então, isso vai estar mudando. É parte do processo você voltar, é parte do processo você mudar de ideia, é parte do processo, às vezes, você começar do zero, sabe? É parte do processo, às vezes, você pular etapas também. Então, pensar nisso como um processo talvez ajude a gente a não ficar tão duro e tão preso nessas elaborações, né? E, por fim, uma coisa que ele chama de colaboração radical, ou seja, não fique só, essa ajuda. A gente fala muito na nossa mentoria sobre o cérebro social, né? Como nós, como espécie, temos um cérebro social, ou seja, a gente precisa dessa relação. Busque seus pares, né? Busque coletivos, busque orientação. E é exatamente nesse ponto aí que entra a nossa mentoria, porque a nossa jornada fala sobre autodesenvolvimento, fala sobre empatia, no sentido dessa troca, da importância da gente se relacionar com outras pessoas, e a partir desses dois conceitos de como que a gente constrói as nossas narrativas pessoais, né, e afetivas, né? Então, a gente está falando sobre essa troca. Então, o que, que é a minha mentoria? Né? Bom, a proposta é fazer um acompanhamento de vocês, desenvolvedores, né, durante um período, que são 9 encontros, dá mais ou menos uns 3 meses, para contribuir com o desenvolvimento pessoal das pessoas. Como é que isso é feito? A gente vai apresentar ferramentas, metodologias ágeis, tudo adaptado para o uso pessoal. Né? A gente vai trazer insights sobre inteligência emocional, sobre criatividade, sobre neurociência, sobre comportamento humano. A gente vai fazer provocações no sentido, no intuito, né, de gerar um estado de pertencimento, né, onde você começa a se perceber e se entender. E aí a ideia é ir direcionando as pessoas a pensar esses caminhos, né, e pensar o seu ato criador, né? Não um ato criador necessariamente para produzir uma peça de arte. Vê bem, essa mentoria não é para você sair e ir para a galeria ou ir para, sei lá, gravar. Não é sobre isso. Apesar da gente ter tido gente que saiu e fez isso, tá? Mas não é sobre isso. É sobre você se abrir para a possibilidade da criação em si. Né? Então, a gente não está julgando o que é criado, a gente está propondo às pessoas que elas se abram ao ato criativo. É esse o lugar que a gente está falando. Né? Ela acontece em 3 módulos. Né? O módulo 1 de autoconhecimento, eu dou de dar nome, né? Então se chama Quem sou eu na fila do pão? Né? O que a gente está falando? A gente está falando sobre pertencimento, a gente está falando sobre nossa essência, como a gente é como espécie, né? E o que a gente tem, para onde a gente está se direcionando? Qual é o nosso propósito, né? E os autores desse livro, Design da Sua Vida, eles falam sempre sobre, né, antes de você saber qual direção você vai, você precisa saber onde está. Então, esse primeiro módulo se dedica, né, a essa investigação, a gente começar a se perceber, se perguntar, onde é que eu estou hoje? Né? Esse onde é que eu estou hoje é uma pergunta que é uma resposta que vai variar dependendo do dia que você pergunta. Então, é importante você perceber, porque para eu construir um caminho, eu preciso de um ponto de partida. Né? Então, sem esse ponto de partida, não adianta eu ter um ponto de chegada, porque eu não consigo traçar, né, um caminho. É sobre isso que a gente está falando.
né? E aí, nesse módulo, a gente está falando de imagem e autoconhecimento, a gente vai falar sobre o estilo explicativo, né? Que é uma teoria do Martin Seligman, né? A gente vai falar mais sobre confiança criativa, né, desse livro dos irmãos Kelly. A gente vai trazer, né, a Julia Cameron, no livro O Caminho do Artista, com alguns exercícios que ela faz nesse livro. E a gente vai falar pela primeira vez de um autor que ele segue a gente na mentoria toda, que é o Stepan Nermanovich, que é um musicista e autor do livro Ser Criativo, né? Onde ele faz uma investigação do processo criativo e da improvisação, né? E aí, nesse módulo, a gente está falando sobre o que a gente está colocando para dentro. A nossa investigação é sobre isso. O que eu estou colocando para dentro, né, do meu cérebro, a partir do meu olho, né? E aí a gente também se pergunta, o que eu estou colocando para dentro do meu organismo? O que eu estou comendo? E aí, nesse módulo, a gente traz a nossa primeira professora convidada, que é a Suzane Nahas, que é terapeuta Ayurveda. E aí ela vai trazer um pouco do Ayurveda, da importância de perceber, né, como a gente está se nutrindo. E aí a gente está falando da alimentação, mas a gente está falando também das nossas trocas com o mundo, né? O segundo módulo, que é sobre empatia, se chama Eu e o Outro. Tem diferença? Será que tem? A gente vai se perguntar, será que existe mesmo? Né? A gente vai falar sobre cérebro social, a gente vai falar também sobre dor social e por que nos relacionarmos é tão fundamental como espécie, como pessoas, né? A gente vai falar sobre. Então, assim, eu trago aqui uma outra autora que a gente fala bastante nesse módulo, que é a Christine Carter. Tem um livro chamado Ponto de Equilíbrio. E ela fala o seguinte: construir uma ligação mais forte com quem nós conhecemos, assim como criar vínculos novos e positivos, pode nos levar a uma vida mais feliz, saudável, bem-sucedida e tranquila. O que vem a ser esse livro, Ponto de Equilíbrio? A Cristine, durante mais de 20 anos, pesquisou, né, aquelas pessoas que a gente percebe assim, nossa, essas pessoas deram certo, sabe? Aquelas pessoas que você chama de bem-sucedidas, porque tiveram uma vida longa, porque conseguiram navegar, né, diante de todas as suas dificuldades. Não é porque não tiveram dificuldades, não, tá, gente? É porque conseguiram lidar com aquilo de alguma forma, conseguiram chegar à velhice com alguma saúde, né? E aí, percebendo isso tudo, ela elaborou uma lista, né, de pontos fundamentais e importantes. E um dos pontos é justamente criar vínculos, né? Ou seja, pessoas que têm amizades longínquas, né, sobre isso. Bom, além da Cristine, a gente traz, né, o Roman Znarik, que é autor do livro chamado O Poder da Empatia. A gente traz também um físico e teórico sobre a criatividade chamado Amit Goswami, né? A gente traz o Shihat Chamini, que vai falar sobre a teoria dos sabotadores, né? Ele tem um livro chamado Inteligência Positiva, que fala sobre isso. A gente também traz o Matthew Lieberman, que é quem nos fala sobre esse conceito do cérebro social, foi também um professor lá nessa pós em neurociência. O terceiro módulo se chama Narrativas Pessoais, né? Qual a história que eu quero contar no mundo? E aí, aqui está falando que quando a gente desenvolve a nossa história, a gente também está desenvolvendo um pouco da história do mundo, né? Canta a tua aldeia que cantarás o mundo. Uma das autoras que a gente fala por aqui é a Amanda Palmer, né? Que tem um livro muito interessante chamado A Arte de Pedir. E aí ela diz o seguinte: quando acreditamos apaixonadamente em algo que ainda não existe, nós o criamos, né? O inexistente é o que não desejamos o suficiente. Isso é muito bom, isso é muito bom, né? Porque isso conversa com tudo que a gente veio falando até aqui, né? A gente está falando que se eu não acredito, que se eu não intenciono e que se eu não me organizo para aquilo, aquilo nunca vai ter a chance de ver a luz, né? Então, essa construção da narrativa, ela passa por, primeiro, acreditar que eu tenho o direito de construir essa nova narrativa, acreditar que eu tenho o direito de estar aqui, né, usando, né, a criatividade como uma grande alavanca dentro do processo da minha vida, mesmo que eu não vá trabalhar necessariamente como artista, porque não se trata disso, né? E quando você cria algo do nada, você está fazendo
ato de criação, né? E que aquilo que não foi criado, talvez você só ainda não tenha elaborado o suficiente, né? A Amanda Palmer é uma musicista que durante anos ela foi estátua viva, né, para sobreviver, para pagar seus boletinhos, né? E ela, durante esse tempo, ela foi aprendendo o poder da conexão com as pessoas, né? Porque ela, cada vez que alguém botava lá $1, lá, o dinheiro lá na caixinha dela, ela entregava uma flor, olhando no olho. Então, ela fez isso muitos anos para entender que essa conexão é muito poderosa. E ela usou isso no trabalho. Então, assim, ela tinha uma banda, ela foi uma das primeiras pessoas a usar o crowdfunding, quando estava lá nos anos 90, quando estava bem no comecinho, e também a Amanda Palmer foi a primeira pessoa a chegar a $1 milhão numa plataforma dessa, num site de financiamento coletivo para fazer um disco dela, quando isso ainda não era nem moda, né? E tudo isso por quê? Tudo isso porque todos os lugares que ela ia, ela aprendeu a se conectar de fato com as pessoas, né? Não com números, não com coisa. Isso diz muito sobre formas de existir hoje, que está muito na modinha você falar sobre conexão, inclusive empresarialmente, né? Quanto é importante você falar com as pessoas, né? Amanda Palmer é uma ótima dica. Além dela, a gente fala também sobre, se a gente vai falar de narrativas, a gente precisa falar de linguagem, né? E de quanto, né, a linguagem teve importância na nossa evolução como espécie. Não tem como falar disso e não trazer o Yuval Harari, né? A gente também fala, a gente traz a Camille Paglia para falar da importância desse mundo visual, né? E como a minha formação é de design, de artes visuais, o que eu trago, né? Para falar sobre linguagem, a gente precisa falar sobre gramática, mas a gramática que a gente usa aqui na nossa mentoria é a gramática visual. Mais especificamente, a gramática visual do Christian Le Borg, que fala sobre um ponto de vista que ajuda a costurar tudo que a gente vem conversando na mentoria, né? Então, a mentoria é esse cruzo de informações, é esse bando de coisas, né, que a gente tem a ideia aqui de tentar ser um hub de informações, né, onde a gente vai trazendo coisas, costurando conceitos que aparentemente estão meio soltos, né, a gente vai vendo essas conexões, né, vai trazendo, né, lugares, trago, né, às vezes a gente comenta filmes, comenta podcasts, comenta vídeos, comenta TEDs, livros, né, papers, tudo que a pessoa pode, se ela desejar, se aprofundar ou ampliar essas informações, né? Mas a ideia aqui é fazer o quê? Um amarrado de saberes para a gente encantar a vida, né? E se a gente está falando de encantar a vida, a gente precisa terminar essa aula falando de quê? De amor. A gente de amor. A gente que já vai sair do vídeo. Falando de amor, já quer ir embora. Tudo bem, gente. Ninguém é obrigado a nada, lembra? Ok, mas se você ficou, vamos lá. Uma das coisas que a gente fala muito aqui na mentoria é sobre a ocitocina, né? A ocitocina é um hormônio produzido pelo cérebro e que ele está muito ligado a um estímulo social positivo. Ou seja, quando você faz uma ação boa, quando você é bacana, quando você dá um oi, quando você é simpático, gentil, você está produzindo ocitocina. Olha que legal, você produz no seu cérebro e você produz no cérebro de quem recebe isso. Então, quando você produz ocitocina, ou seja, esse estado de gentileza, né, de educação, a gente fala educação, mas é um estado de gentileza, de empatia, de uma troca que você faz desinteressada, ele gera um circuito, né, que alimenta as pessoas que estão nesse entorno. Então, é bom para você e é bom para o outro. Né? O Balzac é um estudioso disso, ele tem formação em economia, né, e ele foi tentando entender vários aspectos, né, de como que às vezes a generosidade se instala dentro de processos e o que isso acarreta dentro do nosso organismo. E aí ele chegou na ocitocina, né? E aí o que ele percebe depois de muitos e muitos testes e estudos é que quanto mais a gente tem ocitocina, mais a gente gera no outro, né? E um dos motivos de eu sempre trazer, né, uma informação no final das minhas aulas é porque essa é uma das coisas que ele fala que pode gerar ocitocina, né? É você terminar uma conversa, terminar uma troca, trazendo uma informação a mais, trazendo, né, um serviço a mais, digamos assim, né?
E aí, olha que legal essa frase dele, assim, ele fala assim, quanto mais ocitocina nós temos, mais ocitocina nós somos capazes, né, de gerar nos outros. Aí eu fiquei pensando, se eu trocar ocitocina por amor, como é que fica essa frase? Quanto mais amor nós temos, mais amor nós somos capazes de gerar nos outros. Faz sentido para você? Nossa, para mim faz muito sentido, né? Eu li um livro chamado Amor como Revolução, né, do pastor Henrique Vieira, onde é um livro que ele dedica inteirinho para esse tema. E ele está falando disso, né? Eu gosto muito de uma frase que ele coloca explicando, não falando sobre o amor, né? Ele diz o seguinte: o amor liberta justamente porque ele não suprime as individualidades, mas gera condições para que as pessoas sejam o que elas são e descubram as suas potências, as suas possibilidades e as suas singularidades. E, assim, com essa frase, o que eu entendo é que esse espaço da mentoria, a gente está falando de amor, porque é isso que a gente acredita. Acredita que a gente pode, com essas informações, trazer insights para que as pessoas construam os seus caminhos para elas poderem ser o que elas são, dentro das suas próprias potências, né, com as suas singularidades. Né? É isso que a gente está fazendo aqui na mentoria. Eu fiz um super amarrado de tudo que a gente falou, sem a apresentação, né? Mas eu acho que deu para a gente sacar, né, um pouco qual é a troca. É isso aqui, a gente conversando, a gente para falar um pouco, tem sempre uma apresentação visual, tem sempre indicações, né? E na segunda aula a gente vai começar a falar sobre estilo explicativo. Você gostou, se interessou? Então, deixa eu te contar. A mentoria acontece uma vez por ano só e você pode ter informações sobre ela no meu site, www.rana23.com.br. Também vai estar aqui embaixo para você ver. Quero te agradecer pela companhia. Até a próxima.